Beleza, que eu tô na área. Fala aí, galera. Quem fala é Zeca Marques. O meu nome é Maurício Menezes. Meu nome é Márcio Seixas. Meu nome é Ricardo Juarez. É Silvio Santana. Sou Elisângela Salaroli. Rui Taveira. É Márcio Mota. Sou Márcio Marques. Belza Afonso. Sou Sérgio Luiz, sou radialista, sou locutor publicitário. É um prazer estar com vocês aqui. Operador de áudio sonoplasta. Eu trabalho na Rádio Globo. Sou radialista há 35 anos. Eu trabalho na Rádio Tupi de 6 às 9 da manhã. Radialista, DJ. Repórter do Sistema Globo de Rádio. Trabalho também no Balanço Esportivo na CNT. Produtor. Atuo na Rádio Globo, na BIT 98 e na CBN. Eu sou radialista. E dublador também. Eu trabalhei aqui no Rio, na Transamérica, Cidade, na 98. E tem um show de teatro, né, o Plantão de Notícias, em que eu conto histórias do rádio, do jornal, da televisão. Estou em cartaz no Centro Cultural Anglo-Americano, lá na Barra. Enfim, faço diversas funções no rádio há quase 30 anos. Eu entrei no rádio em 1968. Portanto, esse meu cabelo branco aqui não é pintado, é de verdade. Trabalhei muitos anos em outras empresas, principalmente a Rádio Alvorada. Sou jornalista, locutora e produtora de rádio. Atualmente no Sistema Globo de Rádio. Acesse o meu site plantãodenoticias.com.br. Tem histórias engraçadas do rádio, sim, todo mundo tem. Durante um programa de rádio, a produção atende muitos telefonemas de ouvintes, pedindo para mandar um abraço para um amigo, um recado para o comunicador, muita coisa. Mas no dia que chove, esse número dobra, triplica. E eu me lembro que uma vez no Rio chovia muito durante um programa e as pessoas começaram a ligar desesperadas com árvore caindo, o muro que estava prestes a cair e tal. Enfim, e ligou uma mulher desesperada, que o Rio Maracanã estava enchendo e ela precisava salvar uma galinha que estava sobre uma pedra no meio do rio. Então ela não conseguia convencer o corpo de bombeiros de salvar a galinha, então ela resolveu ligar para a rádio para ver se a gente podia ajudar, né? E isso foi uma coisa assim mais engraçada que aconteceu durante uma produção de rádio, eu no estúdio, atendendo os telefonemas. Teve uma ocasião que o Roberto Carlos, ele atendia a gente assim e tal, né? E aí eu liguei para o Roberto Carlos porque tinha morrido o Rossini Pinto. E o Rossini Pinto foi um grande compositor da Jovem Guarda, né? Fez muitas músicas para o Roberto Carlos. E o Roberto Carlos, entrevistar o Roberto Carlos é uma dificuldade, né? Pô, se você entrevista o Roberto Carlos, por exemplo, num jornal, para botar o texto ali é um inferno, porque ele não fala nada, né? Ou nada do que ele fala se aproveita. Aí houve uma coisa engraçadíssima, eu até às vezes conto essa história no teatro, que eu liguei pro Roberto Carlos, falei: ô Roberto, tudo bem? É o Maurício Menezes. Aí ele: pô, Maurício, tudo bem, cara? Tudo bem? Eu falei: ô Roberto, escuta, morreu o Rossini Pinto, rapaz. Falei: não brinca não. Morreu o Rossini Pinto, rapaz. Pô. E eu queria saber uma coisa de você, Roberto. Quantas músicas do Rossini você gravou? Aí o Roberto: porra, a música do Rossini, bicho, que eu gravei, olha assim, que eu lembro, 14, 17, 19, várias, sabe? Mas várias quantas, Roberto? Pô, várias assim, de diversas, né, porra? Eu falei: mas Roberto, assim, a música do Rossini que você mais gostava, assim, qual era? Que eu mais gostava, bicho, porra, é chato, né, bicho? Porra, eu gostava de todas, né, porra? Como é que eu vou gravar uma música que eu não gosto? Mas não tem uma assim que você achava mais legal? Porra, bicho, olha, eu acho melhor não falar isso, né? Porque se eu disser que eu gostava dessa, aí o cara vai pensar, porra, então eu não gostava daquela. Falei: mas o Rossini morreu, ele não vai pensar isso. Pô, pior ainda, bicho, que ele morreu, tem que respeitar o cara, a obra do cara, né? Eu falei: tá bom, então me diz uma coisa aqui, assim, um fato marcante, assim, seu com o Rossini, tem um fato marcante? Fato marcante, bicho, pô, um fato marcante, pô, sei lá, né, bicho, é tanta coisa, né? Bicho, lembrei. Eu falei: o que foi, Roberto? Falei: porra, bicho, uma vez eu tava no Canecão, né, estrear o show no Canecão, aí, porra, tô lá no camarim, né, de repente abriu a porta do camarim, aí eu olhei, Rossini, ele falou: Roberto. Aí ele olhou e tal, aí nós ali conversamos e tal, aí, porra, aí foi isso. Mas isso é fato marcante? Mas, porra, pra mim marcou, bicho, marcou. O cara foi lá no camarim me desejar boa. Mas vem cá, Roberto, me diz uma coisa assim, como é que era o seu relacionamento assim com o Rossini Pinto? Vocês conviveram tantos anos, tudo. Como é que era o meu relacionamento com o Rossini? Porra, bicho, quer dizer, porra, o Rossini, né, porra, o Rossini é um compositor, né? Porra, eu sou cantor, né? Então, porque o cara compunha, eu cantava. Então, era esse relacionamento, cantor-compositor, né? Falei: porra, Roberto, eu precisava ser um negócio assim,
pô, um negócio forte, assim, sabe? Assim, o Rossini Pinto morreu, e agora? Ele, porra, enterra, né, bicho? Fazer o quê? É a vida, né, porra, bicho? É a vida, ele nasce, vive, morre, aquela coisa toda lá e tal, né? Falei, porra, Roberto, olha, mas eu precisava de um troço forte, assim. Fala alguma coisa assim sobre o Rossini. Falei, porra, bicho, o Rossini era o cara, né, bicho? Era o cara. O Rossini era o cara. Falei, tá bom, Roberto, obrigado, um abraço pra você. Tá, bom, falar o que do homem desse? E eu, quando iniciei a minha carreira em 1900 anos atrás, eu lembro de uma passagem engraçada que eu comecei como sonoplasta numa rádio e eu tinha que operar, portanto, os programas das pessoas que arrendavam o horário, né? E aí tinha um casal, que eu não vou falar o nome aqui porque fica chato, mas enfim, eles faziam um programa todos os dias à noite, de meia-noite às 4 da manhã, e um determinado dia só chegou a menina para fazer o programa. Olha, você me desculpe aqui, eu só avisar que a partir de hoje eu sou dona do programa sozinha, o fulano não faz mais parte da minha equipe e tudo mais, tal, nós brigamos e comigo a bola aqui, tudo bem. Estava fazendo o programa, de repente a porta se abre e o microfone é aberto, nós cumprimentamos, fala fulano, como é que você está, tudo beleza e tal, só fazendo sinal, baixinho e tal. Daqui a pouco o cara me pega um pedaço de pau e falou, sua p***, você gosta de pau duro? Toma pau duro e pum! E eu com o microfone aberto, a porrada estancou, foi uma loucura, é verdade. E um dos momentos, assim, acho que engraçados e que celebrou um pouco a minha carreira foi no dia de Iemanjá, que era comemorado o dia de Iemanjá. Eu fui para a Central do Brasil perguntar às pessoas se as pessoas acreditam que Iemanjá podia trazer uma graça para a vida delas. Quando eu encontrei uma devota, coloquei essa pessoa ao vivo no show do Antônio Carlos, da Rádio Globo, isso às 7 horas da manhã. Eu falei, e aí, vai pedir o quê para Iemanjá? Quando ela me sai, quero mulheres de coisinhas bem raspada, ao vivo para todo o Brasil. Eu quase morri do coração, caí quase dura na rua, porque eu falei, gente, como é que essa louca fala essa coisa no rádio, que quer mulheres de bem raspadinha? Foi uma loucura, foi assim, num momento bem tenso, mas é claro que depois todo mundo, acho que o Brasil inteiro deu risadas dessa gravação que aconteceu comigo na Central do Brasil. Vou contar uma história para vocês, eu não sei, foi bem quase no comecinho da minha carreira como operador de áudio. Eu estava começando em rádio e eu trabalhei na Rádio Manchete, AM, na época. Isso deve ter sido talvez em 1988, 87, 88, final de 87 talvez. E eu trabalhei com um comunicador, que era o chamado Mocinho Brasileiro. Ele se vestia de cowboy, colocava roupa de cowboy, chamado Paulo Bob, grande figura do rádio, ainda vivo, está com a gente. E nessa época eu fazia a sonoplastia desse programa. Era tudo feito ao vivo, tinham centenas, vários cartuchos, né, com aplausos, com vaias, com efeitos, cavalo e vacas, aquelas coisas todas. Eu fazia a sonoplastia desse programa totalmente ao vivo. E numa das brincadeiras, o Paulo Bob convidava um ouvinte para ganhar um prêmio, para concorrer a um prêmio. O ouvinte ligava para a rádio e tinha que fazer um verso para ele, incluindo o nome dele, o nome da rádio e até o patrocinador. Num desses ouvintes que entraram no ar, eu completamente distraído também com tantos cartuchos, né, com tantas coisas que eu tinha que colocar na hora, entrou o ouvinte fazendo o verso, aí entrou, muito bem, Paulo Bob, o Paulo Bob é bonitinho, Paulo Bob é engraçadinho, Paulo Bob eu vou botar no seu... E aí eu na hora eu coloquei um aplauso, muito bem, o que é isso? Era para ter posto uma vaia. Pô, foi uma tremenda gozação em cima de mim, mas logo depois eu coloquei a vaia, né? Sai fora, sai fora! E logo no começo da carreira aconteceu uma coisa muito engraçada em rádio, na FM 105. Naquela época a gente usava, ainda em 92, a gente usava vinil. E eu estava apresentando de madrugada um programa, era do Roberto Carlos, né? As músicas do Roberto Carlos. E eu fui colocar lá muito nervoso, sem saber operar direito ainda. Aí eu peguei e coloquei na rotação errada, né? Quer dizer, o que aconteceu? Quando eu apertei o botãozinho lá para começar a tocar a música, aí entrou Meu Calhambeque Baby. Tentei consertar, fiquei mais nervoso, apertei lá e aí ficou parecendo o Tic-Tac cantando Meu Calhambeque Baby. Foi uma coisa engraçada que aconteceu no meu começo de carreira. Nos antigos tempos da JB, a JB FM, tinha a JB AM, que era clássica, referência de jornalismo e de postura do radialismo no Brasil, eu diria até na América Latina, né? Mas enfim,
um dos causos lá, a gente tinha, a rádio era jornalística musical. Então, as sequências musicais, a gente falava o intérprete, a música, né? E falava o intérprete, o compositor e a música. Era uma ordem já pré-organizada lá, já era pré-ditada pela programação. Então, o intérprete, o compositor e a música. Então, certo dia, caiu para mim, saiu para que eu falasse. No final, você ouviu o Frank Sinatra, My Way, Idris Boudreau, uma sinfonia não sei das quantas lá, e Elis, de Chico, Atrás da Porta. É isso que eu tenho para contar, entendeu? Uma das histórias engraçadas que aconteceu comigo ainda na Transamérica, que aliás era uma rádio engraçada por si só, foi de um ouvinte que na época ligou, querendo, insistindo, para que a menina que atendia o telefone, a estagiária, né, tocasse uma música chamada Rosemary e Lídia. E a Transamérica não tocava essa música, aliás, nunca tocou, né? E todo mundo querendo descobrir qual era a música, e o ouvinte ligava daqui a meia hora de novo, vocês não vão tocar, eu quero Rosemary e Lídia. Acabou de tocar aí na programação Rosemary e Lídia, acabou de tocar, e as meninas iam lá no estúdio, perguntavam, né, que música é essa, Rosemary e Lídia e tudo mais. E aí uma vez, num determinado momento, ele ligou e falou, pô, mas quem é que canta? Ele falou, quem canta é Ariel. Aí piorou, né, mais ainda, Ariel, Rosemary e Lídia. A gente não tinha nem noção, né? Até que um determinado dia, isso por vários dias seguidos, o ouvinte ligando, enchendo a paciência, queria muito aquela música. Até que um determinado dia ele ligou, né? Tá tocando aí agora. E a música era Losing My Religion com R.E.M. E a gente, né, entendeu então que ele queria essa música. E eu queria contar para vocês aqui uma história muito engraçada que aconteceu comigo quando eu ainda estava na Rádio 98, fazia FM musical. Tinha um artista num certo ponto e eu estava no estúdio. Aí a produção me falou o nome de um artista. Quando eu fui apresentar esse artista, enchi a bola, vem aí, o fulano de tal, papapau. Ele é Felipe Dilon, que está estouradão aí nas paradas, um cara muito bom, artista de primeira qualidade, vem com tudo aqui comigo, vou falar com ele que está lá no colégio e tal. Quando o cara entra de lá, fala, Zeca, não é o Felipe Dilon. Não é o Felipe Dilon, é o Gustavo Lins. E aí eu fiquei com uma cara de tacho, porque enchi a bola do cara, chamando um artista, e era outro completamente diferente. A produção havia me passado o nome errado, tinha trocado o nome do artista. E aí foi um micaço, né, cara? Fui até surpreendido, fui até advertido pela direção da rádio por conta dessa coisa engraçada e triste ao mesmo tempo pra mim, né, galera? O que eu tenho pra falar de algo assim meio engraçado, curioso, assim na minha trajetória, chega a ser curioso, não é muito engraçado não, era pra ser. Tem um programa chamado Companhia do Riso, ele tá no ar, tá na Super Rádio Tupi. E a gente tava gravando, tá, com Marcos Veras, com o Luizinho Campos e com a galera toda da Companhia do Riso. Por sinal, muito engraçado, pessoal. Mandar um beijo pro pessoal lá. O Marcos Veras, que hoje tá famoso, né? Hoje ele tá famoso, tá no Zorra Total, fazendo um monte de personagens, inclusive tá nesse Porta dos Fundos, né? Com o Porchat. Ele contou uma piada e era pra soltar um efeito de gargalhada. Eu não soltei. E ele olhou pra minha cara, surpreso. Pô, mas cara, eu contei a piada e você não tocou a risada, o efeito que todo mundo chama no rádio de claque, né? Que é aquela risada bem histérica. Aí eu olhei pra cara dele e falei, pô, Veras, beleza, cara, mas eu não achei engraçado, pô, como é que eu ia soltar a risada? E todo mundo começou a rir mais ainda. Então isso foi um fato curioso. Ele ficou até meio chateado no dia e tal, mas depois a gente levou numa boa. Mas isso aí foi um fato curioso. A piada não estava engraçada, eu não soltei o riso. Aí, como é gravado, nós fomos lá e colocamos a risada. Foi isso aí, galera. Eu entrei no rádio em 1968, Rádio Atalaia. Era uma rádio que, no caráter experimental em Belo Horizonte, foi para primeiríssimo lugar de audiência. E eu adorava o som da rádio, ela ficava exatamente no meio do dial. Tanto fiz que consegui descobrir o endereço e fui lá para pedir um teste.
quase sem nenhuma experiência. Eu tinha trabalhado 15 dias na Rádio Minas, do Ramos de Carvalho. E quando eu ouvi essa rádio, eu falei, não quero mais ficar aqui. A Rádio Atalaia é o que eu quero, era uma rádio musical. E aí eu comecei a trabalhar na rádio, fui chamado e era uma rádio que tocava uma música, ela acabava e eu dizia, Valdir Soriano, eu não sou cachorro não, Atalaia, 5h05 da manhã. Eu fazia a abertura da rádio. E eu falava, Atalaia, 5h05 da manhã. Depois de alguns dias, o diretor da rádio chegou perto de mim e disse assim, você está falando tão feio, Atalaia. Aí eu falei, ué, mas eu não sei fazer de outra forma. Se não melhorar, vai para o olho da rua. Eu entrei em pânico, porque eu queria muito entrar para o rádio. E aí eu falei, como é que é feio? Então como é que é a maneira bonita de falar o Atalaia? Aí ele sentou do meu lado e fez assim, Atalaia, 6h05. Eu fiquei de 4, eu fiquei apaixonado de ver aquela pessoa que chegou no estúdio agressiva, com a cara feia, criticando o meu trabalho, derrotando o meu trabalho, eu me sentindo derrotado, e ele vai para o microfone e vira outra pessoa. Então como é que pode, como é que ele consegue fazer isso? Porque a voz que me deu bronca era uma voz completamente diferente da que fez Atalaia, 6h05. Então eu passei a ficar repetindo isso indefinidamente. Eu queria chegar naquele tom, Atalaia. E eu ficava, Atalaia, 5h05. Atalaia, 5h10. Eu saía de casa de madrugada para abrir a rádio e vinha repetindo até o ponto do ônibus, Atalaia, será que eu estou no tom? Alguém de uma coluna de jornal Diário de Minas me viu fazendo isso e colocou lá. Tem um locutor na Rádio Atalaia que é maluco, ele fica falando o nome da rádio enquanto caminha. E as pessoas que me contaram, eu não vi essa nota, falaram disso de uma maneira muito divertida. Eu não me senti humilhado, eu até falei, puxa, que coisa, merecia um comentário dele. Mas olha, foi nessa busca, nessa coisa obsessiva de procurar o tom que eu consegui permanecer como locutor lá por 1 ano e 8 meses, depois fui para a primeira rádio de FM e de lá eu vim para o Rio de Janeiro tentar a vida na Rádio Jornal do Brasil. E uma história interessante que me veio agora à cabeça, eu trabalhei 29 anos na Rádio Globo, né? E eu fazia uns comentários à tarde, e quando eu descia para fazer o comentário, para o terceiro andar onde ficava o estúdio, chegava o cara do café na redação. E eu sempre levava uns pacotinhos de biscoito, que eu morava num prédio, e embaixo do meu prédio tinha uma padaria maravilhosa, eu sempre comprava biscoito ali, e deixava o biscoito na gaveta para a hora que o café chegasse. Só que o café, invariavelmente, chegava na hora que eu estava no estúdio. Quando eu voltava para a redação, o que aconteceu? O pessoal abriu a minha gaveta, tirou o saco de biscoito, tá toda a redação comendo meu biscoito. Isso era todo dia. Aí um dia eu fui numa loja de animais e vi lá biscoito para cachorro, né? O que eu fiz? Comprei 2 sacos, peguei um saco daquele de biscoito da padaria, tirei o biscoito, aproveitei o saco, botei o biscoito de cachorro dentro do saco, né, botei na minha gaveta. E quando o cara do café apontou na redação naquele dia, eu já fingi que fui pro estúdio, né? Aí fiquei lá uns 10 minutos e tal, aí eu volto para a redação, o que acontece? Tá o diretor de jornalismo com um pacote na mão, um xicrinho de café na outra assim, comendo, e quando eu entrei, ele olhou para mim e falou, porra, de biscoito duro, é esse que você comprou aqui, pô. E como era o diretor, pô, eu não pude falar da minha sacanagem. Eu trabalhei na Rádio JB por 19 anos e deixei lá uma parte do meu trabalho. Eu gosto da rádio, eu gosto muito de ouvir. JB-FM 99,9. Trabalhei lá por 19 anos. E a nossa vida não é moleza, é uma vida, por muitos acharem que é fácil, de muita fama, porque aparece, porque ouve no rádio. A vida de repórter é muito difícil. Mas se você que está estudando,
que gosta de rádio, ouça muito rádio, ouça todos os estilos musicais de rádio, rádio All News, rádio Notícias, rádio FM, rádio jovem, rádio adulta. Ouça tudo, que rádio é muito interessante, realmente é um vício, é uma coisa muito gostosa de se fazer. Eu já estou há 15 anos no rádio, mas eu comecei cedo, eu não sou velha, tá? Vamos combinar. E sou dublador, uma profissão que me exigiu muito, me explorou muito. Eu falo de termos financeiros mesmo, porque você trabalha muito para enriquecer os donos de estúdio, mas você mesmo, para ganhar, caramba, tem que trabalhar de manhã, de tarde e de noite. E alguns personagens eu adorei fazer. Eu fiz 16 filmes do James Bond, fiz muitos filmes do Clint Eastwood, toda a série do Dirty Harry, e o personagem que eu continuo fazendo até hoje é Batman. Na caverna do morcego, eu vou defender Gotham dos bandidos. Eu falei que eu também sou dublador, então os personagens que eu faço, os mais conhecidos, né? Tem de desenho o Melma do Madagascar, que é a girafa, né? Glória, cadê você, Glória? Cadê o Alex? Tem o Edu, do Dudu e Edu, que é bem parecido com o Melma, que é eu sou o Edu. E aí, Dudu, tem bala de caramelo? O mais conhecido eu acho que é o Johnny Bravo, né? Que, nossa, cadê as gatas? Hop, hop, hop. O narrador do Digimon, o Capitão Átomo, o Tigra do Thundercats, eu fiz a segunda voz, e vários outros personagens. Videogame, League of Legends, eu sou o Draven, sou o Hecarim e o Kratos do God of War também. Mas é isso. Um abraço para vocês aí, sucesso. E boa sorte. Tomara que vocês ganhem uma boa nota.